Hoje, dia 23 de abril de 2025, nós temos o prazer de estar em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e eu preciso registrar esse momento ao lado do professor Roberto, porque além de professor, é um escritor celebradíssimo, gente. Às vezes, a gente está passeando em meio a estradas de luz e os nossos olhos não conseguem perceber o brilho delas. Eu tive o privilégio de ler o livro Jean Mermoz, escrito por Roberto da Silva, professor e escritor. Foi aí que nos conhecemos, né, professor Roberto? Exatamente. Eu posso dizer também como é a primeira vez que o seu nome chega até mim. Um dia, uma certa manhã, muito cedo ainda, eu envio uma mensagem a Margui e ela me responde no mesmo instante dizendo que estava em um trem na direção de Chartres, na companhia de um amigo brasileiro, Judivan Vieira. E minutos depois ela me manda nova mensagem me perguntando se poderia dar o meu contato a Judivan. Eu disse, é evidente que sim. E então, desde essa ocasião, nós mantivemos um contato via WhatsApp, via e-mail, lendo os livros um do outro, e hoje temos a satisfação desse encontro justo no dia seguinte ao seu aniversário. Então é um motivo de celebração duplo, o nosso encontro e o aniversário de Judivan. E presencialmente 14 anos depois, 2014, 11 anos depois. Gente, mais de uma década depois de virmos nos comunicando. Um escritor do Rio Grande do Norte, um escritor roceiro, nascido lá na Paraíba, e a gente trocando esses fragmentos, essas impressões de vida, né? E eu, por acaso, não sou roceiro também. Eu sou roceiro do Rio Grande do Norte. Que privilégio estar aqui com esse escritor. Nossas raízes rurais jamais serão esquecidas. Não vamos ficar olhando aqui e ignorar uma figura ilustre aqui, que é o Pedro, né? Pedro Felipe, meu sobrinho querido, que está aqui junto conosco. Claro, se Pedro está de férias, né, ele veio da Paraíba, onde faz o curso de medicina, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para esse encontro, ter a oportunidade de conhecer Judivan e Lili. Ô Pedro, eu vou te dar o privilégio, depois eu vou colocar esse vídeo no meu canal de escritor, e tantas pessoas vão poder desfrutar desse momento. Então, eu quero que você diga como é estar ao lado de uma figura tão maravilhosa, de um escritor que eu diria que é mais celebrado na França do que no próprio Brasil. Mas às vezes isso acontece porque eu vou pegar as palavras de um grande mestre, o Cristo, que diz que às vezes o profeta é mais celebrado fora do que na sua própria casa. Como você se sente por ter um tio tão celebrado nas letras, no francês, tradutor, uma pessoa que, quando a embaixada da França quer remontar a história da aviação, do primeiro voo entre a França e o Brasil, que passa com base no Rio Grande do Norte, daqui para Buenos Aires, convida ao professor Roberto da Silva. Como é que você se sente? Judivan, para mim é um pouco difícil falar mais sobre o escritor e menos sobre o tio Roberto. Porque a maior influência dele para mim, né, tudo isso de Jean Mermoz, veio quando eu já estava grande. Então eu tive a chance, claro, de ler o livro, eu tive a chance de contribuir na correção, fazer uma revisão e até algumas coisas de técnicas do computador, sugestões. Eu estava lá no lançamento do livro, que foi ainda no finzinho da pandemia. Mas a maior influência do tio Roberto para mim é como o intelectual que ele é e que influenciou o meu estudo, a minha formação desde criança. Não fui para a mesma área, fui para uma área completamente diferente. Graças a Deus. Mas até hoje ele é das pessoas da minha família, é o maior exemplo de estudos para mim, a pessoa que mais me incentivou, é a pessoa que mais me incentiva ainda da família. Então a maior influência realmente é essa, né? É como o mestre intelectual que me guiou, me colocou nas escolas, me colocou em cursinho, me incentivou nos estudos para o vestibular, até quando eu fiz engenharia química, que foi meu primeiro, eu desisti. Pois é. Mas você me dá tanta alegria desde que você nasceu, meu sobrinho querido. E tudo que eu possa fazer por você é pouco.
Que declaração linda, que noite linda e que encontro memorável. Eu acho, posso dizer sem sombra de dúvida, que nós três agora, pela influência do vídeo, acabamos de nos eternizar para a história. Outra coisa, porque passaremos. E a gente está falando aqui do nosso primeiro encontro pessoalmente, como se nós já fôssemos íntimos desde aquele tempo que cada um de nós estava na sua respectiva roça. Né? É verdade. Eu diria que passaremos, mas ficaremos. Não é como a obra o título da obra que o meu amigo professor Roberto e escritor disse assim, como é que é? Sobre a flama? A flama, o escritor que preferiu no título do seu livro colocar a velha chama, deixou um pouco ambíguo e teria sido eliminada se ele tivesse optado por a velha flama. É porque os críticos sempre perguntam, né, sobre o título da obra. A velha chama quem, né? Quem? Então vou eu agora com essa ambiguidade dizendo que passaremos, mas ficaremos. Já estamos, aliás, um no coração do outro há muito tempo. Sim, claro. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado a que vocês prazer pelo convite. E sou muito feliz hoje, estou muito feliz exatamente por essa oportunidade que eu tenho de conhecer vocês, pessoalmente. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu lancei agora o meu 24º livro, chamado Histórias de Quem Não Desiste. Tem edição em português e edição em espanhol, porque eu reuni 13 pessoas de Brasil, Argentina, Chile, França, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, Chile, França, Portugal e Estados Unidos. Eu queria escrever uma espécie de mini biografias de pessoas célebres que têm uma história linda de vida. E o escritor e professor Roberto da Silva é uma dessas pessoas, dessas 13 personalidades que estão presentes nesse livro, sobre quem eu conto um pouquinho da história de vida de uma pessoa de êxito. Não o êxito fundamentado na riqueza, na prata, no brilho do ouro, meus amigos. Quem melhor definiu essa riqueza, eu acho que foi o Pedro, ao dizer que nós estamos diante de um intelectual, de uma pessoa que traz mundos nas suas costas, como se fossem múltiplas asas que o seu cérebro fez nascer e permitiu que ele voasse, ainda que estando aqui, permitindo que ele voe sobre universos. Então, são pessoas assim, escritores assim, mestres assim. Você está inflando tanto meu ego que daqui a pouco eu vou voar, literalmente. Saudação, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos terminar aqui, mas vamos continuar em off aqui, nosso bom papo, né? Sim, saímos do vídeo, do virtual para o real daqui a pouco. Vamos lá. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, amigos. Obrigado.